Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. No capítulo Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual, que é o capítulo 3, nós vamos ver o item Separação da Alma e do Corpo. São as questões de número 154 a 162. O que a gente vai ver? Que separação é essa? Quando eu morrer, isso vai acontecer um dia, né, para todos nós, como é que eu, alma, que é o termo que designa o espírito encarnado, como a alma se separa do corpo, que acontece, como é esse processo? É um processo natural. Nós não nos lembramos, mas nós já passamos por esse processo dezenas, centenas de vezes, assim como nós também já passamos pelo processo de nascimento, esse mesmo tanto de vezes. Lembrando que agora o que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo um pacote, são 3 coisas. Princípio inteligente, que é espírito e que, enquanto encarnado, recebe o nome de alma. Corpo físico, que é o que vocês de fato estão enxergando, e perispírito, que faz o intercâmbio entre espírito e corpo, e ele leva, né, a mensagem, os comandos do princípio inteligente para o corpo, e o corpo passa as sensações para o espírito através do perispírito. Então a gente vai começar a ver como é que é essa separação. Nessa separação, espírito e perispírito vão se desligar do corpo através da morte. Então o que cinde fica espírito e perispírito para um lado e corpo para o outro. A questão de número 154, Kardec pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Então, dói quando a gente morre? Como é que é isso? A resposta é a seguinte: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Mais ou menos, né? Por que mais ou menos? Para aquela pessoa que entende que a verdadeira vida acontece no plano espiritual, que o período que nós passamos encarnados, né, entre o nascimento e a morte, apenas um breve instante. Para aquela que entende isso, vai tranquilo. Opa, chegou minha hora, tchau, bom te ver, até a próxima, segue o baile. Mas para quem é ligado à matéria, para quem não aceita que a vida continue após a morte, deve espernear bastante. E esse espernear, esse não aceitar, pode eventualmente trazer sofrimento. Sofrimento no sentido moral. Ela não quer de jeito nenhum se separar do corpo. A única vida que ela se lembra, que ela conhece, é da matéria. Ela não quer deixar isso aqui, não. Um comentário colocado aqui. Na morte natural, né, quando a pessoa morre por decurso de prazo, pela idade avançada, a que resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Uma velinha, né? A gente acende a vela vai se consumindo, quando está acabando já no toquinho, ela vai daquela chama cada vez mais fraquinha até que se apaga. É assim a morte em consequência do esgotamento do corpo físico. A questão de número 155, Kardec perguntou: como se opera a separação da alma e do corpo? Os espíritos respondem:
Desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. Então vamos lembrar: espírito, perispírito, corpo, matéria. Perispírito está unido ao corpo através de laços fluídicos. Esses laços fluídicos são a conexão do espírito com o seu corpo. À medida que esses laços vão se rompendo, né? Estão os três aqui, vão se rompendo os laços e o corpo se separa, né? Pensa aqui, se separou do espírito e do perispírito. Perispírito segue junto com o espírito e o corpo físico fica porque ele não tem mais condições de vida. É assim que acontece a morte. Na 155A, Kardec pergunta o seguinte: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Não? Então, espírito, perispírito e corpo, paf, cortou, cada um vai para um lado na hora. Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte. Então é assim, rompeu, puf, cada um para o seu lado, ou essa ruptura é gradual? Né? Os espíritos respondem não, né? Se a separação é brusca, eles dizem não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente a liberdade, não é assim, ó, vum, sai voando, não. Aqueles dois estados, que dois estados, né? A vida e a morte se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram, então não é rasgar. Esses laços são soltos. Existem narrativas a respeito, eu não me recordo exatamente aonde, mas um livro de André Luiz, onde, naquela série A Vida no Mundo Espiritual, onde ele relata tanto o nascimento como a morte. E esse processo é mais ou menos demorado, dependendo do tipo de pessoa, quem morreu, como ele viveu, né? O tipo de morte que acontece. Então, são diferentes processos, não é uma regra que serve para todo mundo. A questão de número 159, Kardec pergunta: que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Aquele famoso acordou, tá morto, né? Morri, e agora? Como é que eu vou, o que eu vou sentir? Os espíritos responderam: depende. Se praticaste o mal com o desejo de o fazer, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Para o justo é bem diferente. A alma se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Então, se você fez as coisas direitinho, beleza, morri, vamos em frente, vamos seguir a jornada no mundo espiritual. Se você desperdiçou sua vida, o bicho pega. E a última questão, de número 161, Kardec perguntou: na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e o cessar da vida ocorrem simultaneamente? A gente viu que pessoas já de idade vão como que uma velhinha se apagando. Agora, uma pessoa cheia de vida, seus 18, 20 anos, sofre acidente de trânsito e morre, separa rapidamente.
a resposta dos espíritos: geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Então, há casos e casos. Geralmente vai ser com rapidez que essa separação vai acontecer. Esses laços vão ser rompidos muito rapidamente. Então, eu recomendo a vocês a leitura das questões de 154 até 162 do Livro dos Espíritos. Se você estiver assistindo a esse vídeo pelo YouTube, aproveite, se inscreva no canal, ative a notificação, assim quando eu publicar um novo vídeo, você vai ser avisado. Muito obrigada e até a próxima.